CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. São 11 horas e 35 minutinhos, uma ótima manhã para você. O finalzinho de manhã desta segundona semana que está começando. Uma excelente semana a todos vocês que nos acompanham. Acompanham pelo FM, acompanham pelo aplicativo, pelo portal CBN Campinas. Acompanhem todas as plataformas no YouTube. Você que está no YouTube também, muito obrigado pela companhia. É o CBN Esportes, primeira edição que está chegando aqui na CBN Campinas. Deixa eu mandar um bom dia aqui pro meu amigo Flávio Paradella. Ô, Paradella, tá tudo bem com você? Continua aí em Indaiatuba. Tá chovendo aí, Paradella? Não. Bom dia, Carlos Bom dia. Cabela. Chuva deu uma trégua desde o início do CBN Campinas, porém já tá se formando algo mais nebuloso aqui, viu? Tô prevendo que daqui a pouquinho deve ter uma pancadinha de chuva aqui por Indaiatuba, porque o sol tava aparecendo lá por volta das 11 horas, timidamente, claro, mas agora não, agora as nuvens já venceram esse sol nesta manhã de segunda-feira mais nebulosa aqui pela região de Campinas, viu, Cabela? Legal, mas agora o sol não estava tímido ontem, né? Ontem não. Pra quem tá acompanhando aí pelo YouTube da CBN Campinas, dá pra perceber, ó. Rapaz, tô queimado, hein? Pois é, rapaz, que coisa. E eu sem cabelo, né? Totalmente. Ó, mas você deu um tapa no Beloso, parabéns, viu? Hoje ficou bonitão aí, ó. Se eu tivesse tomado o sol que você tomou ontem, tinha caído o cabelo. Mas a careca aqui atrás, meu amigo, tá doendo pra caramba. Ah, meu Deus do céu. Paradella, 4 da tarde eu estarei aí, viu? Eu vou deixar tudo preparado aqui, viu? Tudo preparadinho, tudo arrumadinho para a presença não só do Carlos Cabela às 4 da tarde com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, mas o estúdio CBN, o Marcos Guarizo. Marcos não, hein? Senão ele me bate, hein? Nossa Senhora. Deus. Nossa, agora ele deve estar espumando. Nossa. Meu Deus do céu. Caiu da cabeça. Marco Guarizo no estúdio CBN a partir das 2h30 da tarde. Também direto aqui da Praça Dom Pedro II, bem no centro aqui de Indaiatuba, trazendo as informações de Campinas e região e detalhes também aqui da cidade de Indaiatuba. Estúdio CBN às 2h30 com Marco Guarizo e o Carlos Cabela com o estúdio, com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Tá tudo preparado, viu? Tá tudo certinho, tem aqui a maguinha, fique tranquilo. Então tá certo, então, Paradella. Até lá, então. Obrigadão, Cabela. 11h38, já vamos passar a bola aqui com o Júlio Nascimento, pra gente já falar do Guarani. Aliás, o Guarani que joga na sexta-feira, tá se preparando aí pra esse confronto direto lá em Maceió, no Rei Pelé. Júlio Nascimento. Estamos meio parecidos hoje, né, Júlio? Bom dia pra você. Tudo bem, né, Cabelo? Abraço pra você, abraço pra todos que nos acompanham aqui no CBN Esportes, primeira edição. Bem-vindo ao bonde, viu, Cabelo? Ah, é? Bem-vindo ao bonde aí do... Não é careca, né? Não. No seu caso, não é careca, é cabelo raspado. Bota diferente. nós dois na tela aqui de novo, Daniel. Bota os dois na tela aqui. Dá uma olhadinha aqui, filho. Na situação que tá aqui. Eu não vou nem fazer isso, que pra minha idade eu deveria ter um pouquinho mais de cabelo do que eu tenho, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. O importante é ser feliz, né, Cabelo? É verdade, não tem problema não. Mas vamos lá, vamos falar do Guarani, né, Cabelinha? Uma segunda-feira importante para o Guarani, né, Cabela? Primeiro pelo aspecto que o Guarani está de olho aí no jogo do CSA contra o Tombense, mas o Bucre só joga na sexta-feira contra o time alagoano e joga muito mais confiante, porque o Guarani vem numa arrancada muito interessante nas últimas 10 rodadas, né? Inclusive o levantamento hoje do GE é muito interessante dos nossos colegas, do Diego Alves, que com base nos últimos 10 jogos, o Guarani tem aproveitamento de G4. E muito disso, Cabela, passa pelo seguinte: o Moser completa nesta semana 3 meses de Guarani. Eu estava dando uma olhada nos números do Moser, quando ele assumiu o Guarani depois da 15ª colocação. O Guarani era o vice-lanterna da Série B, o Guarani tinha uma das piores defesas, tinha o pior ataque empatado com o Náutico, não conseguia vencer em casa e tinha uma dificuldade muito grande em encontrar um goleador. Era muito dependente ali
de jogadas individuais do Giovanni Augusto não tinha um protagonista. Eu citei 5 pontos. O Guarani, hoje, com o Moussa, ele saiu da zona de rebaixamento depois de 23 rodadas e 4 meses. Pela segunda rodada consecutiva, está fora do Z4 e vai continuar porque o CSA não alcança o Guarani mesmo se vencer hoje. O Guarani hoje tem o 14º melhor ataque do campeonato, marcou quase a mesma quantidade de gols do primeiro turno, só nesse período com o Moser. Então o Guarani teve um crescimento ofensivo muito interessante, e isso passa também pela chegada do Yuri, que se firmou como essa peça que ajuda no ataque ao lado do Giovanni Augusto. O Yuri é o artilheiro do Guarani com 5 gols na Série B. O Guarani passou a vencer em casa, tem 4 vitórias consecutivas atuando dentro de casa. E essa questão do aproveitamento que eu citei. O aproveitamento do Guarani nos últimos 10 jogos é um aproveitamento bom, com mais vitórias do que derrotas, com o time sempre beliscando ali pontos, com vitórias importantes dentro e fora de casa, como ocorreu contra o Operário. Então, em 3 meses, o Moser está entregando essa reação que o torcedor do Guarani pouco acreditava, um pouco desiludido pela situação do clube, um primeiro turno ruim do Guarani, mas o torcedor vai recuperando a confiança e acreditando em dias melhores nessa reta final, Cabela. Exatamente, exatamente. Aliás, independente do que aconteceu no jogo de hoje, o Guarani, se conquistar uma vitória, esses 3 pontos seriam de fundamental importância no Rei Pelé na próxima sexta-feira. Eu acho que se o Guarani vencer lá, a gente pode falar assim, o Guarani escapou. Mesmo estando com 38 pontos apenas, ainda, né? Apenas não, ainda, eu acredito que vai abrir esses 3 pontos aí do próprio CSA, vai abrir uma pontuação bem bacana em relação também ao Brusque, que está ali naquele bolo ali. Então é um passo importante esse jogo lá. Na pior das hipóteses, um empate, né, ô Júlio? Perfeitamente, Cabela. O Tristão Garcia, matemático especialista em projeções, ele aponta que 3 vitórias do Guarani seriam suficientes para tirar o time do rebaixamento. E talvez 2, por ter confrontos diretos. E o Guarani tem esse confronto direto contra o CSA. A matemática atual é que 41 pontos, o time ficaria com 80% de chance de não cair. Mas para livrar de qualquer possibilidade, de 42, 43 pontos acima disso. Esse ano, os 45 pontos são mais do que suficientes, porque o primeiro time rebaixado, ele deve, de acordo com os matemáticos, na projeção, é uma projeção, tudo muda a cada rodada, mas na projeção atual, o primeiro rebaixado não deve passar dos 40 pontos. Então, para o Guarani, né, Cabela, é uma situação muito otimista, o torcedor está otimista, que o Guarani vai conseguir escapar dessa situação. Só lembrando, na virada do turno, o Guarani chegou a ter 83% de chance de queda. Estava numa draga, numa situação muito difícil, na vice-lanterna, como eu já expliquei, e aos poucos, num trabalho de formiguinha desenvolvido pela comissão técnica. E muito pela chegada de alguns jogadores como Yuri, como Jamerson, como Isaac, jogadores menos badalados, mas que estão sendo fundamentais nesse time, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma. Aliás, para sexta-feira o Guarani pode ter aí, correr o risco de perder alguns jogadores também, né, Júlio? Exatamente, Cabela. O Guarani é um time que está com uma quantidade de jogadores pendurados para essa reta final. Dá para montar um time de jogadores pendurados. Esse é um problema que o técnico Moser tem estado em alerta, porque são vários titulares, inclusive o goleiro Maurício Kozlinski, o Leandro Vilela, que é um jogador importante, o Giovanni Augusto vai voltar pendurado, ele que já estava suspenso na última rodada por questão de expulsão. E tem outro ponto, Cabela, que envolve essa dúvida no sistema defensivo, né? O Derlan está se recuperando de uma lesão no posterior da coxa, ele é dúvida, o Guarani não tem zagueiro à disposição justamente por conta da suspensão do Ronaldo Alves. Olha aí como essa questão de ter uma quantidade de jogadores pendurados é importante, sim. Ronaldo Alves é o único zagueiro hoje reserva à disposição do Guarani, e ele está suspenso. Então, se o Derlan não jogar, provavelmente o Índio será improvisado, ou então ele vai ter que subir o Titi ou o Bruno Bianconi do Sub-20. Muito bem, Júlio. Daqui a pouquinho você volta para falar da Macaca. 11h44, intervalo, a gente volta já já. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. Em uma batalha com mais de 2h30 de duração e recheada de emoções do começo ao fim, o Vôlei Renata carimbou a vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Em um duelo que começou na noite de sábado e acabou ali no comecinho da madrugada de domingão. Os campineiros voltaram a derrotar o Farmaconte São José por 3-1. Parciais de 19-25, 28-26, 33-31 e 30-28. E foi esse último de virada, no ginásio do Taquaral, em Campinas, no jogo de volta das quartas de final do estadual. Esta foi a 13ª vez na história do Vôlei Renata que tem uma vaga entre os 4 melhores do estado. Com 2 vitórias por 3-1 para cima dos joseenses, o Vôlei Renata avançou a semi. O adversário será Suzano e os times se enfrentam em melhor de 3 jogos. O primeiro compromisso está marcado para amanhã, terça-feira, 7 da noite, lá na Arena Suzano, e com transmissão aqui da CBN Campinas. A segunda partida acontece na sexta, às 8 da noite, no ginásio do Taquaral. Se necessário, o terceiro duelo será no dia 4. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Muito bem, 11h51. Antes de a gente entrar no Papo Ponte Preta, deixa eu parabenizar aqui o Júlio Nascimento pela transmissão do último sábado do Vôlei Renata. Ele e o Gabi Castro, parabéns. Baita transmissão, viu, Julião? Sensacional. Muito bom, né, Cabela? Eu tava comentando com o Gabi Castro, né? O quanto que o jogo ajuda, né, Cabela? Quando o jogo é bom, facilita muito pra gente. Foi um jogaço. O Vôlei Renata teve uma atuação em alto nível e apesar de mais um 3-1, São José jogou muita bola também, deu muito trabalho, sempre comandado aí pelo campeão olímpico Douglas Souza. Que vem o Suzano agora, Cabelinha. Pois é, as parciais aí do set já mostram, né, o que foi esse jogo, né, 30, tudo, a não ser o primeiro, né, os demais tudo terminando em 30. Pelo amor de Deus. Pois é, inclusive o segundo, né, o 33-31, muito longo. Foi de fato, e o Vôlei Renata virando a maioria dos sets, né? Sempre o São José ali começando melhor, fazendo um bom uso do saque no começo de cada set, mas mostra muito da experiência do Horácio de Leu, né? Que sempre mantém a calma, muda as estratégias com o jogo em andamento, e o Vôlei Renata teve poder de reação muito legal. E parabéns a todos que estiveram no Taquaral, mais um grande público presente no sábado à noite. Legal. Logo mais à tarde tem o Toque de Ouro, o André Heller vai bater um papo com a gente, vai falar muito sobre esse Vôlei Renata na segunda edição do CBN Esportes. Vamos falar da Macaca, que também deu show na sexta-feira, né? Aliás, que vitória da Ponte Preta. Eu vou falar pra você que poucos ponte-pretanos imaginavam uma vitória como foi essa sobre o Londrina e, sem dizer, né? Luca, Ribamar, Hélio dos Anjos, que coisa que tá essa Ponte Preta, Júlio. Exatamente, né, Cabela? E a torcida da Ponte, não que precisasse, mas reforçada também por outra torcida que tem um uniforme muito parecido, que é a torcida do Vasco. Tava de olho no jogo da Ponte, secando o Londrina. Só que o Vasco não parou para pensar que a Ponte vencendo, segundo o Hélio dos Anjos, inclusive, ela tá definitivamente na briga, né? Porque a diferença aí pro Vasco é de 5 pontos, faltando 7 rodadas. É uma diferença que dá para alcançar, é acessível. E eu até concordo com a frase do Hélio dos Anjos depois do jogo, né, Cabela? Que o Hélio dos Anjos citou o seguinte: a Ponte está estabilizada e por isso ela tem o direito de sonhar, né? E é justo, né? Até pela campanha, pela vitória que foi construída contra o quinto colocado, que jogava em casa, um time que é muito forte no Estádio do Café, e a Ponte fez um jogo impecável, 2-0, com o Luca e Ribamar fazendo os gols. E tem 2 pontos, Cabela, que eu gostaria de falar sobre esses 2 jogadores. O primeiro ponto é o Luca. O Luca, ele deu uma aula de comprometimento, de superação, porque o Luca esteve com a filha Laura, de apenas 6 anos, na UTI na última semana. Ela só foi sair da UTI na sexta-feira de manhã. O Luca já tinha viajado, isso não foi divulgado, mas o Luca estava se dividindo, em três Lucas. O que ia visitar a Laura na UTI, o Luca que tinha que cuidar do Baby Luca em casa, o filho dele, e o Luca que treinava e não perdeu uma sessão de treinamentos na Ponte, mesmo com a comissão técnica falando: Luca, se precisar, você tá liberado. Mas ele, com a consciência de que ele é o líder técnico desse time e também o capitão, esteve presente em praticamente todas as atividades, viajou com o grupo, até como mesmo disse o Hélio dos Anjos, viajou com o coração partido, né, Cabelo? Imagina você, né, com a filha na UTI, tendo que viajar para outra cidade para trabalhar. Tem que estar muito comprometido, Júlio, muito. Exatamente. E muito legal que a Ponte tenha dado essa liberdade para o Luca, né, de repente ficar em Campinas. Mas aí numa conversa com a família, né, o Luca, ele mesmo fala que ele adora ser pai, ele ama ser pai, é o que ele mais gosta de fazer.
Provavelmente ele já tinha um feedback dos médicos que a Laura receberia alta na sexta-feira, senão ele não viajaria. Deu tudo certo, a Laura teve alta na sexta de manhã. À noite ele fez o gol e muito feliz, dedicou o gol para a Laura, deu para fazer a leitura labial nas câmeras lá, né, Cabela? Sim. Laura, papai te ama, depois do primeiro gol. Então, achei essa história muito legal, precisava destacar isso aqui no microfone da CBN, porque o Luca deu uma aula de superação. Assumiu a quarta posição da artilharia geral da Ponte no século, 44 gols, juntando as duas passagens, mais uma grande passagem do Luca pela Ponte, e está na vice-artilharia da Série B, brigando com o Gabriel Poveda. Poveda tem um gol a mais do que o Luca, ele marcou contra o Náutico também, mas o Luca está ali perseguindo de perto o Gabriel Poveda, os dois deixaram o Diego Souza para trás, é uma briga pela artilharia muito interessante, e para fechar com chave de ouro o Ribamar, né, voltando a marcar, também uma história de superação. Ele rompeu o tendão de Aquiles em março, teve uma recuperação muito rápida e o Ribamar foi muito decisivo também nessa vitória contra a equipe do Londrina, Cabela. Legal, bacana. À tarde a gente vai falar mais sobre Ponte Preta aqui dentro do CBN Esportes, na segunda edição. Nós já estamos com o tempo aqui em cima da bucha, né? Mais um segundinho, dá? Então tá bom. Então, ô Júlio, eu ia perguntar pra você o seguinte, a Ponte Preta, a tabela da Macaca, temos que ser rapidinho, a tabela da Macaca é muito propícia, né? Apesar de ter um Cruzeiro pela frente. Exatamente, a Ponte ela tem um Cruzeiro pela frente, é uma tabela difícil, Cabela, mas a projeção é que a Ponte vença 5 dos últimos 7 jogos para chegar na última rodada na briga e com possibilidade de acesso. Se ela vencer 6 de 7, ela sobe sem precisar olhar para os concorrentes. Mas eu darei os próximos 7 jogos com detalhes e essa matemática no programa da tarde. Mas, como disse o Hélio dos Anjos, é possível sonhar, Cabela. Sem dúvida nenhuma. Um abraço para você, Júlio, até às 4. Até daqui a pouco, Cabelinha. Até lá. Tchau, gente. Estamos encerrando aqui o nosso CBN Esportes, primeira edição. De volta às 4 da tarde. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.